Fala pessoal, beleza? Espero que sim, espero que sejam bem. Hoje aí, como nós vimos, vamos começar a falar das operações com os números inteiros, especialmente trabalhando com os números negativos e positivos, tá bom? Essas operações aqui, o que nós veremos, também servem para números decimais quando trabalham com positivos e negativos. Mas aqui vamos concentrar só nos inteiros. Então vamos começar aqui pela adição e subtração, que são operações aqui que depois, no final do vídeo, eu vou fazer um comentário sobre elas, quando estou trabalhando nos números inteiros. Então vamos começar com um exemplo, tá bom? Qual vai ser o resultado dessa operação? 5 negativos somado com 8, ou menos 5 mais 8. Bem, para fazer isso daqui, nós vamos abordar da seguinte forma, tá bom? Fazer a abordagem primeiro com a interpretação geométrica. O que acontece geometricamente quando eu estou fazendo esta operação? Para isso, eu vou olhar a reta numérica. Primeira coisa, desenho aqui a reta numérica e vou ver o seguinte. Vou pegar aqui e, primeira coisa, localizar o número 5 negativo na reta numérica. Então, localizar esse número 5 negativo na reta numérica. Olhando aqui a reta numérica, nós vemos que o menos 5 está nessa posição. E o que nós faremos agora? Nós vamos observar aqui este sinal, sinal positivo. Qual que é o significado dele nessa interpretação? Ele significa que o número que nós vamos caminhar na reta numérica para o lado direito, tá bom? Para direita. Nesse caso, a partir do menos 5. Então aqui, a partir do menos 5, nós vamos caminhar para a direita 8 unidades. Caminho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caminhei 8, parei no 3 positivo. Então, o que significa isso? Significa que o 3 positivo é o resultado dessa operação. Menos 8 mais 5 resulta em 3 positivo. Ou, se você quiser colocar, mais 3, tá bom? Bem, veremos aqui uma outra interpretação que pode ajudar alguns, que é a interpretação de ganho ou perda. Então, nesse caso aqui, nós vamos pensar assim. Nós temos a mesma operação, menos 5 mais 8. O que significa isso daqui? Nessa interpretação, esse menos 5, esse primeiro número, é o quanto eu tenho ou devo, tá bom? Isso daqui é o que eu tenho ou devo. O que acontece? O sinal, ele indica se eu tenho ganho, né? Se eu ganho alguma coisa, ou se eu vou perder alguma coisa. Tá bom? E nesse caso aqui, como nós vamos interpretar? E o que acontece aqui? O meu primeiro número é o menos 5. Menos 5 quer dizer que eu devo. Então, devo 5, tá bom? O sinal positivo, positivo quer dizer que eu ganho. Positivo é ganho. Então, tenho aqui que eu ganhei 8. O que acontece?
Imagina que você está lá, pode ser uma pontuação, né? Ou uma dívida. Você está devendo R$ 5 para alguém, ganha R$ 8. Você consegue pagar a dívida, não consegue? E ainda vai ficar com o quê? Com saldo, ainda vai te sobrar. Então, sobra alguma coisa. Para saber o quanto sobra, nós fazemos a subtração. 8 menos 5 dá 3. Então, quer dizer que me sobrou, eu estou com um saldo positivo, que é o 3 positivo, tá bom? Então, nessa interpretação de ganha ou perda, o ganho é representado pelo sinal da adição, sinal de mais, e a perda pelo sinal da subtração, sinal de menos, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aqui desse mesmo tipo. Olha o segundo exemplo. Menos 2, menos 4. Então aqui, vamos fazer primeiro a interpretação geométrica da situação, tá bom? Para isso, vamos escrever a reta numérica. E depois de escrever a reta numérica, o que eu vou fazer? Primeiro, localizar o menos 2 na reta. Localizar. Primeiro número sempre eu localizo na reta. Então procuro um 2 negativo, o menos 2 está aqui. E após localizar o primeiro número, nós vamos olhar o sinal que está aqui na situação. O sinal de menos. E o que significa esse sinal aqui? Que nesse caso a gente vai caminhar na reta, ok? A partir dos 2 negativo para a esquerda. Na reta numérica. Então a gente vai sair daqui do 2 na reta, 2 negativo, caminhando para a esquerda agora. Então, tem o sinal de menos, caminha para o lado esquerdo. Vamos caminhar aqui. 1, 2, 3, 4. Olha o que aconteceu. Caminhando aqui, parei no 6 negativo. Então, isso quer dizer que o resultado dessa operação, menos 2 menos 4, é igual a menos 6. Vou fazer também a interpretação ganho-perda, tá bom? Então, nesse caso aqui, tenho essa operação, menos 2 menos 4. E qual o significado? O primeiro, eu penso, estar negativo quer dizer que eu devo. O sinal que eu tenho aqui, ó, tem que lembrar que perda é o sinal de menos e ganho é o sinal de mais. O sinal é o sinal menos. Então eu vou perder. Então a situação desse exemplo aqui, eu devo 2, já devo 2, e vou perder uma outra quantidade. Perder 4. Então imagina a situação, se eu já devia 2 e ainda perco 4, o que vai acontecer com o meu final aqui? Então, no final eu vou dever 6. Então, nesse caso, menos 2 menos 4 significa que eu estou devendo 6, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá bom? O exemplo C. Nesse daqui, 26 menos 40, nós vamos fazer aqui também interpretação geométrica. Mas nesse caso, a reta numérica eu não vou colocar com os números, tá bom? A gente vai apenas localizar onde eu poderia colocar o 26, que é ele que eu tenho que localizar na reta numérica, tá bom? Primeiro, localiza o primeiro número. Localizar o 26, né? Na reta. E o que vai acontecer? O 26 é positivo, ele vai ficar à direita do zero, tá bom? Então, vou colocar aqui a posição do 26. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar aqui, ó, o sinal que está aqui.
Esse sinal, o sinal de menos, indica que nós vamos caminhar para a esquerda, começando do número 26. O que acontece aqui? Quando eu caminho nesse sentido aqui, do 26 para a esquerda, que é o sentido do sinal de menos, e o que acontece aqui? Quando eu caminho para a esquerda a partir do 26, esse espaço que eu caminho do 26 até o zero vale 26. Para completar o 40, ainda tenho que caminhar uma certa quantidade aqui para a esquerda do zero. Então, o que nós vamos ter que fazer? Quanto que eu tenho que caminhar? Fazer 40 menos 26. Tá bom? Então, eu subtraio do total que eu tenho que caminhar o quanto eu já caminhei. Então, 40 menos 26, vamos emprestar aqui, né? Fica 10. E a dezena ficará 3, 10 menos 6. 4 unidades. 3 menos 2 dezenas, 1 dezena. Então, o que vai acontecer é que eu vou parar aqui no lado esquerdo do zero, no 14. Só que o 14 ele está do lado esquerdo, então ele é um número negativo. Então, o que acontece? O resultado dessa operação, 26 menos 40, resulta em 14 negativo. Tá bom? Bem, e se você fizer pela interpretação ganho ou perda? Então vamos pegar o número aqui, né? Pegar de novo a operação, 26 menos 40. E o que nós temos? O 26 é o quanto a gente tem nesse caso, ok? Tenho. Olha o sinal de menos aqui. Sinal de menos significa que eu perdi. Então eu tenho 26. E perdi 40. Como eu sei o quanto vai me sobrar, se vai me sobrar, né? Então, para saber o quanto vai ficar a minha situação, como vai ficar, eu vou ter que subtrair aqui. Também, 40 menos 26. Fazendo aqui a subtração novamente, emprestando aqui, 10 unidades menos 6 unidades resulta em 4 unidades. Como eu emprestei uma dezena lá para a unidade, então aqui sobraram 3 dezenas. 3 menos 2 dá 1 dezena. Então o que me resta ali é 14. Só que esse 14 vai depender muito do quê? Ele vai ser positivo ou negativo? Ele é negativo, porque eu perdi mais do que eu tinha. Então quer dizer que eu vou ficar devendo 14. Então, minha resposta da operação também vai ser 14 negativo. Vamos ver mais um exemplo aqui, tá bom? Nesse exemplo aqui, vamos fazer a interpretação geométrica primeiro. Vou colocar a reta e, novamente, o que eu tenho que fazer? Localizar na reta o primeiro número, nesse caso 59 negativo. Então, localizar o primeiro na reta. No caso do 59 negativo, por ser negativo, ele está à esquerda do zero. Vou colocar mais ou menos aqui. Ó. Vou colocar menos 59. Tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Observar o sinal que está entre os números. E nesse daqui, o sinal é o sinal de mais. O sinal de mais quer dizer que eu vou caminhar na reta para o lado direito, tá bom? Caminhar para a direita na reta. A partir do menos 59. Então, a partir daqui eu caminho nesse sentido, que é o sinal de mais
caminho para a direita. E aí o que acontece? Nesse caso, essa distância entre o 59 negativo e o zero é maior do que o tanto que eu tenho que caminhar. Quando eu caminhar aqui, eu não vou chegar lá no zero, menos ainda passar. Eu vou acabar parando em algum lugar aqui no meio do caminho, tá bom? E qual que é essa posição aqui? Quanto vale essa posição? Para descobrir o quanto vale, eu vou fazer a subtração também. Vou fazer aqui 59 menos 23. 9 menos 3 dá 6. E 5 menos 2 dá 3. Então essa posição aqui, vou marcar o 36. Como o 36 está à esquerda do zero, esse número também é negativo. Então a resposta da minha operação, menos 59 mais 23 é menos 36. E se fizer a interpretação de perda-ganho, ou ganho-perda, vai ser o mesmo resultado, tá bom, gente? Então vamos lá. Coloco o número. Nesse daqui, o significado do primeiro é que eu devo. Já devo 59. Vou colocar aqui. Devo 59. O sinal de adição quer dizer que eu estou ganhando alguma coisa. Então quer dizer que eu devia 59, mas ganhei 23. Só que isso que eu ganhei é o suficiente para quitar a minha dívida? Não é o suficiente ainda. Então eu tenho que descobrir o quanto que vai ficar de dívida ainda. Ainda vou ficar devendo, tá bom? Para saber o quanto vou ficar devendo, a gente faz a subtração. Então, subtraindo 59 menos 23, vou chegar como resultado 36 e vou obter aqui que eu vou ficar devendo ainda o 36. E para representar o que eu devo, eu uso o sinal de menos aqui na frente do número, na esquerda do número, tá bom? Então aqui a resposta de menos 59 mais 23 vai dar menos 36. Essas operações que eu fiz aqui mostram... Essas operações que eu fiz aqui, todas elas eu tinha o quê? Apenas números e sinais de operação, tá bom? Ou sinais de número. Agora pode acontecer algumas situações que além dos números e dos sinais tenham parênteses. Vamos ver o que acontece nesses casos, tá bom? Para isso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. O que acontece quando colocamos os sinais mais ou menos à esquerda de algum número? Tá bom? Bem, vamos fazer uns exemplos aqui e falar disso. Exemplo aqui, nesses 3 primeiros exemplos, eu coloquei o sinal de mais na frente de um número que está entre parênteses, tá bom? O número que está entre parênteses, ó, uma hora é negativo, outra hora é positivo, outra hora é negativo. Mas e o sinal de mais? O que ele faz com o que está aqui dentro? O sinal de mais, ele não altera o número que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho aqui mais, entre parênteses, 9 negativo, isso é a mesma coisa que o menos 9. Então, eu tiro parênteses com o número negativo ainda. No segundo caso, eu tenho mais, entre parênteses, mais 4. 4 positivo. Então, eu tiro parênteses com 4 positivo ainda. E o último, eu tenho mais, entre parênteses, menos 15, ou 15 negativo. Então, eu vou tirar esse parênteses daqui com o número que está dentro do mesmo jeito que ele está. 15 negativo, tá bom? Agora a gente vai ter que falar também quando acontece o menos na frente do número, na frente dos parênteses. Para isso, vamos pegar essa frase aqui, tá bom? Que é uma regra da matemática. O oposto de um número A, qualquer que seja esse número, diferente de zero, é o número menos A. Como assim? Vamos fazer os exemplos aqui, tá bom? Então temos aqui, ó, o
menos, entre parênteses, mais 4, menos, entre parênteses, menos 3, menos, entre parênteses, menos 12, tá bom? O que acontece? Veja esse cara aqui, ó. Eu tenho o menos, entre parênteses, 4. Se eu pensar no oposto do 4 positivo, o oposto do 4 positivo é o menos 4. Então, quer dizer que esse número aqui é o oposto do 4. Ah, então isso daqui é a mesma coisa aqui, menos 4. Tá bom? No outro caso, ó, o oposto de 3 negativo é um menos na frente do 3 negativo. Então isso é o oposto de 3 negativo. Mais o oposto de 3 negativo, pensa aqui na reta numérica, mais ou menos. Tem o 0 aqui, o 3 negativo de um lado, o seu oposto está do outro lado, que é o 3 positivo. Então, esse número aqui vai ficar mais 3. No último caso, parecido, ó, tem menos, menos 12. Então, aqui nós pegamos o oposto do menos 12. Quem que é o oposto do menos 12? É o mais 12, o 12 positivo. Então, aqui, nós temos a seguinte consequência. O sinal menos altera o número de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Então, esse sinal que está fora do parênteses altera o número de dentro, tá bom? Se o de dentro é positivo, vira negativo. Se é negativo, vira positivo, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver alguns exemplos como esse daqui, ó. Entre parênteses mais 2 menos entre parênteses mais 9. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é retirar esses parênteses, tá bom? Então, na hora de retirar esses parênteses, o que vai acontecer? Mais 2 não tem sinal na frente do parênteses, continua sendo mais 2. Já o 9, olha só, na frente do 9 tem um sinal de menos. Então, eu vou pegar o oposto de mais 9. O oposto de mais 9 é menos 9. Agora está sem parênteses, a gente consegue fazer como fizemos os outros. Então, aqui nós podemos resolver isso pela interpretação geométrica ou fazer apenas a forma perda-ganho, tá bom? Eu vou fazer só com a interpretação geométrica. Depois vocês podem fazer da forma perda-ganho, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Na interpretação geométrica, procura a reta numérica, tá bom? E vamos primeiro fazer o quê? Localizar o primeiro número aqui na reta numérica, tá bom? No caso, eu tenho que localizar o 2 positivo. Na reta, esse número. 2 positivo na reta, está à direita do 0, coloca ele aqui, tá bom? Agora o que eu tenho que fazer? O sinal que está aqui é o sinal menos, significa que eu tenho que, na reta numérica, caminhar para a esquerda. A partir do 2. Então, caminhando aqui 9 unidades para a esquerda, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou parar aqui no 7 negativo. Então, quer dizer que o resultado dessa operação, entre parênteses mais 2 menos entre parênteses mais 9, é 7 negativo, menos 7. Fazer mais outros exemplos aqui desse tipo, tá bom? Nesse daqui eu tenho entre parênteses menos 4, mais entre parênteses mais 6. Primeira coisa, tira os parênteses, tá bom? Não tem sinal na frente do parênteses, o que está aqui vai sair do jeito que está. No caso, menos 4. No segundo aqui, o que eu tenho? Mais 6 dentro do parênteses e na frente dele o sinal de mais, que não muda nada. Então vai sair mais 6 também. Agora a gente vai fazer a interpretação geométrica dessa operação. Menos 4 mais 6. Para isso, vou colocar a reta numérica. Tá bom?
localizar na reta quem? O menos 4, que é o primeiro número. Primeiro localiza o menos 4 na reta. Menos 4, 4 negativo está à esquerda do zero. E agora o que vai acontecer? O sinal de mais indica que eu tenho que andar na reta numérica, caminhar para a direita na reta, a partir do 4 negativo. Então, vou caminhar nesse sentido, tá bom? Quanto que eu vou caminhar? 6 unidades. Caminho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no 2 positivo. Então, o resultado dessa operação, menos 4, mais, entre parênteses, mais 6, é 2 positivo ou mais 2. Ou apenas 2, tá bom? Vou fazer mais outros exemplos aqui. Então, nesse daqui nós temos, entre parênteses, menos 36, mais, entre parênteses, menos 15. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar esses parênteses daqui, tá bom? Então, olhando primeiro, menos 33 entre parênteses, não tem sinal na frente dele, vai sair só o menos 33, tá bom? Já o segundo ó, está dentro do parênteses o menos 15 e o sinal na frente do parênteses é mais. Então vai sair o menos 15 também. E aí o que vai acontecer nesse caso? Vamos fazer a interpretação geométrica e na nossa reta aqui nós não colocamos os números de novo. Mas a gente vai fazer o que nesse caso? Temos que localizar o menos 33 na reta, tá bom? Sempre localizar o primeiro na reta. Localizar. No caso do menos 33, ele é negativo, ele está à esquerda do zero. Então vamos localizar o menos 33, colocar ele aqui, por exemplo, tá bom? E o que vai acontecer agora? Nós olhamos o sinal que está aqui, no meio dos números, no caso é o sinal de menos, que significa que nós vamos caminhar lá na reta para a esquerda a partir do menos 33. Eu vou caminhar nesse sentido para a esquerda, tá bom? Então, o que acontece nesse caso aqui? Ó? Observa que nessa situação eu estou me afastando do zero. Já estou aqui no 33 negativos e vou mais para a esquerda, vou me afastar um pouco mais. Para descobrir aonde eu vou chegar no número aqui, o que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou somar eles, tá bom? Vou somar o 33 com o 15. Que isso vai me dar o quão distante eu estou do zero na minha resposta. Então, somando aqui, 3 mais 5, 8. 3 mais 1, 4. Então, nós vamos chegar aqui, nos afastando do zero, no 48. O 48 está à esquerda do zero, então 48 negativo. Então, a resposta dessa operação, entre parênteses menos 33 mais, entre parênteses menos 15, é menos 48. Vamos ver aqui mais um exemplo, tá bom? Aqui tenho entre parênteses mais 62 mais entre parênteses menos 95. Então, nesse daqui, a primeira coisa é tirar os números de dentro do parênteses, tá bom? Aqui no primeiro não tem nenhum sinal antes de um parênteses, vai sair do parênteses o próprio número que está aqui dentro, o mais 62. Já o segundo, ó, menos 95. Antes do parênteses tem um sinal de mais. Então aqui vai sair o número
com o sinal do próprio. Não muda o sinal de mais na frente do parênteses, não muda o número que está lá dentro. Vai sair menos 95. Bem, tirado parênteses, eu vou fazer aqui pela interpretação geométrica, tá bom, gente? Então vamos fazer o seguinte: colocar a reta numérica aqui, tá bom? Novamente na reta eu não tenho os números, vou só localizar o primeiro aqui na reta pela posição que ele vai assumir, tá bom? Se é pela direita ou à esquerda do zero, tá bom? No caso aqui, ao localizar o mais 62 na reta, o que nós vamos ver? Como ele é positivo, ele tem que estar à direita do zero. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, mais 62. Próximo passo é observar o sinal que está aqui. Ó. Sinal é menos, menos significa o quê? Que eu vou caminhar para a esquerda na reta numérica. Tá bom? A partir do 62. Caminha para a esquerda quando o sinal é menos, tá bom? E aí o que acontece? Ó? Quando eu caminhar esse pedaço do 62 até o zero, daqui até aqui, eu caminhei 62. Para completar os 95, eu ainda tenho que caminhar um pedaço que está aqui à esquerda do zero, tá bom? Para ver aonde eu vou chegar. Para saber o quanto é esse pedaço, eu vou fazer a subtração. Fazer aqui 95 menos 62. 5 menos 2, 3. 9 menos 6, 3 também. Então quer dizer que nesse caso aqui, caminhando aqui, saindo do 62 positivo, caminhando 95 para a esquerda, eu vou chegar na posição aqui no menos 33, tá bom? Já que eu cheguei do lado esquerdo do zero. Então a resposta dessa operação, entre parênteses, mais 72, mais, entre parênteses, menos 95 é menos 33. Fazer mais um exemplo aqui, tá bom, gente? Que é um exemplo com 3 números. Nossa, agora ficou complicado, hein? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que eu tenho parênteses, tirar os números do parênteses, tá bom? Então vamos tirar cada um desses números do parênteses. O primeiro não tem sinal na frente do parênteses, sai mais 35. O segundo ó, tem um sinal de menos na frente. Então eu tenho que pegar o oposto do número que está dentro do parênteses. Pegar o oposto do 19 negativo, que é o 19 positivo, mais 19. E o terceiro tem um sinal de mais na frente do parênteses. Então aqui vai sair o número que está dentro do parênteses mesmo. Menos 24. Bem, agora eu tenho uma operação com 3 números. Aqui eu vou fazer em etapas, tá bom? Vou fazer 2 vezes. Na interpretação geométrica ainda. Fazer a primeira etapa só com os 2 primeiros, tá bom? Só com o 35 e 19. Então vamos localizar o 35 na reta numérica. Primeiro, localizar na reta 35. Então o 35 positivo está à direita. Então vai ficar aqui. 35, por exemplo. Vou olhar o sinal que vem aqui logo depois, ó, sinal. É o sinal da adição. Quer dizer que eu vou caminhar para a direita. A partir do 35. Então eu venho aqui no 35 e vou caminhar para a direita a partir do 35, tá bom? E o que acontece? Eu estou me afastando do zero. Então, para descobrir aonde eu vou parar após caminhar 19, já que eu me afastei do zero, eu vou fazer a adição, tá bom? Para ver em qual distância do zero eu vou parar após caminhar
19, tá bom? Para a direita. Somando aqui, 5 mais 9 dá 14. Sobe 1 aqui. Uma dezena, né? 1 mais 3 mais 1 dá 5 dezenas. Então eu vou parar aqui após caminhar no 54. Tá bom? Ou mais 54, se você preferir. O que acontece? Esse é o resultado da primeira parte da adição, da operação aqui, né? Com os dois primeiros números. Ainda tenho que pegar esse resultado e subtrair 24. Bem, eu posso fazer a interpretação geométrica de novo. Só que agora, a partir do 54, tá bom? O que acontece? Localizo o 54 na reta. Sempre localizo o primeiro na reta, né? E a partir daqui, o que nós vamos fazer? Olha o sinal que vem depois do 54, sinal de menos, quer dizer que eu vou caminhar para a esquerda. A partir do 54. Então, nesse caso, eu vou caminhar do 54 no sentido do zero, na direção do zero, tá bom? Caminhando para a esquerda. E nesse caso aqui, ó, o que acontece? O 24 é menor que o 54. Então, eu vou me aproximar do zero. E para descobrir aonde eu vou chegar, como eu estou me aproximando, eu vou fazer a subtração, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a seguinte subtração. 54 menos 24. Subtraindo aqui, 4 menos 4 dá 0, 5 menos 2 dá 3. Então, após caminhar aqui um pouco para a esquerda, eu vou chegar no 30, positivo. Então, o resultado daquela operação, mais 35, menos, entre parênteses, menos 19, mais, entre parênteses, menos 24, vai resultar em 30 positivo, mais 30. Então, aqui nós podemos fazer em partes, tá bom? Outra coisa que nós podemos fazer é mudar a ordem também. Nos números inteiros, números positivos e negativos, a gente pode mudar a ordem, não tem problema. Tanto com sinais, só que eu tenho que caminhar com o sinal, tá bom? Tem que tomar um cuidado na hora de mudar a ordem. E aí vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos aqui, tá bom? Então, primeira coisa, ó, na adição, subtração com números inteiros, nós fazemos o seguinte. Se na operação tem parênteses, temos que retirar os parênteses, tá bom? E tem que lembrar que se o sinal na frente do parênteses, na esquerda do parênteses é o sinal de mais, utiliza o número dentro do parênteses, o número de dentro do parênteses, tá bom? Se o sinal é menos, nós vamos retirar aí o parênteses utilizando o oposto do número que está dentro dos parênteses. E depois de tirar os parênteses, né, nós temos que observar o seguinte. Números com o mesmo sinal, o que aconteceu? A gente acabou somando os números. Então você viu que quando os dois eram negativos, o resultado ficava mais negativo ainda. E quando os dois são positivos, fica mais positivo. Quer dizer que o resultado está se afastando do zero, tá bom? Então eu somo os números e mantenho o sinal. E se os números têm sinais diferentes, está fazendo uma operação com números com sinais diferentes, a gente vai subtrair os valores, tá bom? E deixar o sinal do número com maior valor. E esse maior valor está entre aspas pelo seguinte. Se eu pegasse aqui esse número, menos 35, e o número mais 22, se eu simplesmente perguntar quem que é o maior é o mais 22, tá bom? Por quê? Porque ele é positivo, o outro é negativo. Todo número positivo é maior que o número negativo. Mas, o que acontece se eu excluir o sinal aqui, imaginar que não tem sinal, quem que é o maior? O maior é o 35.
Então, na hora de fazer a subtração, eu tenho que pensar nisso daqui. O número sem o sinal, tá bom? Na hora de deixar a resposta. E é isso, pessoal. Espero que isso ajude vocês aí nos exercícios, nas atividades, a fazer as operações com números inteiros, tá bom? Essas ideias que eu mostrei aqui da adição e da subtração valem também para números decimais, tá bom? Positivos e negativos. Ok, gente? Tchau, pessoal. Até a próxima. E se cuidem, tá bom? Estudem e se cuidem também. Valeu!